Vamos navegar sobre os mistérios que rodeiam os Nefilins e a Arca de Noé? Quem são os Nefilins e SRA que Deus permitiu sua entrada na arca que Noé construiu? Fique comigo até o final e vamos percorrer sobre este assunto. A única criatura que não foi permitida entrar na arca de Noé. Agora é a hora de você deixar seu like, se inscrever no canal, para não perder os demais conteúdos bíblicos. Obrigado e vamos dar sequência à história. A Arca de Noé foi criada para salvar Noé, sua família e um casal de todos os animais do mundo, mas uma criatura não foi escolhida para ser salva, porque Deus impediu que ela fosse salva. A maioria de nós conhece a história do dilúvio e da Arca de Noé como um abrigo da destruição da raça humana por causa de sua maldade, mas poucos conhecem o segredo que essa história esconde, e são os Nefilins, as misteriosas criaturas que não entraram na arca e não sobreviveram ao dilúvio. O grande mal que foi criado pelos Nefilins levou Deus a tomar uma decisão tão difícil de destruir a humanidade. De acordo com a história bíblica, os Nefilins, eles são o resultado de anjos malignos se unindo às filhas dos humanos nos dias de Noé, assim criando super-humanos violentos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas, e se casaram com qualquer uma que escolhessem. Gênesis 6, versículo 2. Esses filhos de Deus eram na verdade anjos que se rebelaram contra Deus quando abandonaram seu lugar no céu, se tornaram seres humanos e começaram a se relacionar com as mulheres que queriam, porque viam o quanto eram bonitas. Como resultado dessa união antinatural, nasceram crianças híbridas que não eram crianças comuns. Eles eram fortes, misteriosos e malignos. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e tiveram filhos com elas, eles eram os heróis dos tempos antigos, homens de renome. O Senhor viu como a maldade da raça humana se tornará grande na terra, e que cada inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas maldade o tempo todo. Gênesis 6, versículo 4-5. Os Nefilins eram malignos e encheram o mundo de violência. Então Deus disse a Noé: Estou pondo fim a todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Vou destruí-las junto com a terra. Gênesis 6, versículo 13. Uma sombra de mal e ira foi lançada sobre a terra e sobre toda a criação por causa dos Nefilins. O mundo se tornou um lugar violento, eles começaram a controlar a humanidade e rapidamente a levaram à corrupção moral e de valores. Então Deus viu que isso era suficiente e decidiu destruir a humanidade. Mas junto com a necessidade de destruir a humanidade, Deus sabia que precisava salvar todos os animais que criará porque não havia falha neles. E para fazer isso, ele deve escolher um representante humano que não tenha maldade nele. Foi assim que Noé foi escolhido, já que tinha uma personalidade especial de uma pessoa justa que não era má, e ele foi Noé uma figura-chave na transição entre o passado e o futuro antes e depois do dilúvio. Noé teve uma escolha em relação ao seu comportamento moral. Ele poderia ter escolhido ser mau como o resto de sua geração, mas escolheu ser justo. Depois que o escolheu, Deus ordena a Noé que construa uma arca e lhe conta sobre seu plano de destruir o mundo com um dilúvio. A missão atribuída a Noé é salvar sua família e os animais que Deus criou. O Senhor então disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque encontrei você, justo nesta geração. Gênesis 7, versículo 1. Nem todos notaram o fato de que foi Deus quem convidou Noé e sua família para a arca para se juntarem a ele. O convite de Deus a Noé para entrar na arca é muito interessante. O convite é para Noé e sua família, que inclui sua esposa, 3 filhos e suas 3 esposas. Deus convida Noé a se juntar a ele na arca, começando com Deus dizendo a Noé: Vá para, o que não foi dito a Noé antes. Devemos lembrar que a construção da arca levou 120 anos, algo que poderia ter corrompido o comportamento de Noé ou de sua família. No entanto, Deus estabelece uma condição, que é: os Nefilins não são permitidos na arca. Depois de tudo, eles foram aqueles que causaram a corrupção do mundo e o mal que prevalece nele. Noé recebeu o comando de Deus. Ele estava confuso, mas confiou na palavra de Deus e seguiu suas instruções rigorosas.
Talvez o que tornou os Nefilins mais perigosos foi que eles viram Noé construindo uma enorme arca de madeira por 120 anos, e perceberam apenas no momento do dilúvio que não foram convidados, o que criou muitas questões em torno da história se os Nefilins sobreviveram ao dilúvio. A arca foi construída e, justo antes do dilúvio começar, a humanidade viu animais de todas as espécies entrando na arca. Então Noé entrou, sua esposa, suas noras e seus filhos, e então Deus fechou a porta da arca. Os animais que entraram eram machos e fêmeas de todas as criaturas vivas, como Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7, versículo 16. E novamente, o versículo implica que Deus mesmo estava com Noé na arca. Deus foi quem chamou Noé para entrar na arca, e foi ele quem fechou a porta da arca antes do início do dilúvio. Fechar a porta por Deus é um símbolo de que, após o julgamento de Deus sobre o mundo, não havia uma pessoa que pudesse mudar de ideia e entrar na arca. É simbolizado o ponto de não há retorno. Então a Bíblia diz que todos fora da arca morreram no dilúvio, as águas subiram e cobriram as montanhas a uma profundidade de mais de 15 covados. Tudo que tinha vida sobre a terra pereceu, pássaros, animais domésticos, animais selvagens, todas as criaturas que se movem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo que havia na terra seca, com o fôlego de vida em suas narinas, morreu. Toda criatura vivente sobre a face da terra foi exterminada, pessoas e animais e as criaturas que se movem pelo chão e os pássaros foram apagados da terra. Apenas Noé restou, e aqueles com ele na arca. Gênesis 7, versículos 20 ao 23. Todos os Nefilins morreram no dilúvio, pois não entraram na arca. Além disso, a Bíblia confirma que apenas os justos pela fé sobreviveram ao dilúvio, e todos os ímpios na terra, incluindo os anjos rebeldes e seus descendentes. Não permitir que os Nefilins entrassem na arca acabou sendo a decisão correta. Esta história nos remete de forma imediata à igreja. A igreja hoje é a arca de Deus sobre a terra, o Noé da igreja é Jesus Cristo. A diferença é que Jesus Cristo construiu a arca pela cruz do Calvário através de seu precioso sangue derramado a nosso favor e ele convida a todos que voluntariamente desejam entrar na igreja arca. Mas quando selar as portas da igreja, ninguém mais entrará nela. Apesar de sua extinção, o legado dos Nefilins continuou em histórias posteriores. Isso também chega até Moisés ao relatar sobre os Nefilins, vistos pelos 12 espiões dos israelitas, que espiaram por 40 dias na terra prometida. Talvez os espiões mentiram quando disseram que a tribo Refaim alta era a dos gigantes Nefilins, e distorceram grosseiramente a comparação quando disseram que os israelitas tinham apenas o tamanho de gafanhotos ao lado deles. Mas junto com o relatório falso dos 10 espiões temerosos e incrédulos, havia um relatório dos 2 espiões fiéis, Josué e Caleb. Por causa do relatório negativo e do medo dos israelitas, Deus puniu toda a geração que não acreditava em seu poder, vagando por 40 anos no deserto do Sinai até que a geração incrédula morresse, exceto Josué e Caleb. E assim a próxima geração herdou a terra prometida. A história dos Nefilins não sobreviveu ao dilúvio do tempo de Noé. O relatório dos espiões foi uma criação da imaginação dos espiões da terra e dos israelitas incrédulos, apesar de testemunharem a vitória miraculosa sobre o exército de elite egípcio afogado no Mar Vermelho. O termo Nefilins aparece 2 vezes na Bíblia, uma vez em Gênesis 6, 4 e outra vez em Números 13, 33. A identidade exata dos Nefilins e dos Filhos de Deus é motivo de debate entre os estudiosos, alguns sugerindo que os Filhos de Deus eram anjos caídos e outros sugerindo que eram descendentes de Sete. É um lembrete muito profundo das consequências destrutivas do pecado, mas também uma demonstração da justiça de Deus, motivo pelo qual a Arca de Noé é lembrada como um símbolo de esperança e salvação. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.